à luz da epístola do apóstolo Paulo, e junto com a epístola aos Gálatas, vai tratar desse tema de uma forma mais exaustiva. Vou pedir para que vocês abram sua Bíblia, suas Bíblias, no capítulo 3 da epístola de Paulo aos Romanos. O meu tema esta noite é o caminho da justificação. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 22. Mantenha a sua Bíblia aberta. E nós vamos fazer assim, eu vou ler apenas um trecho dessa perícope que vamos tratar e durante a exposição eu vou explicando então os versos que não li. Inclusive o verso que li também. Romanos, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler apenas o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus, ou daquele que tem a fé em Jesus. Jó formulou uma das perguntas mais decisivas que um homem pode fazer. Como pode um homem ser justo para com Deus? Como é que alguém pode se apresentar diante de Deus e ser encontrado com justiça? Essa indagação ela vai aparecer outras vezes nas Escrituras, como, por exemplo, quando João Batista anunciou a proximidade do juízo, as multidões ali quiseram saber o que deveriam fazer para não serem, então, consumidos por este juízo. O jovem rico, quando se aproximou do Senhor Jesus Cristo, faz a mesma pergunta, em outras palavras, mas a intenção é a mesma, perguntando o que é que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, ou seja, para que ele pudesse, então, ser aceito por Deus. No Pentecoste, após ouvirem a respeito do juízo que estava sobre eles por matarem o Senhor Jesus Cristo, eles ficaram compungidos com a pregação e clamaram: o que faremos, irmãos? O que é que vamos fazer para escapar desse juízo? Em Filipos, o carcereiro caiu diante de Paulo e Silas com a mesma urgência: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Então, esta é uma pergunta que todas as religiões, de alguma maneira, faz. E só existem duas respostas possíveis. Uma falsa e a verdadeira. A religião da graça, é o que nós veremos hoje, vai dar uma resposta diametralmente oposta a todas as outras respostas que é dada às religiões humanas. O que fazer? Qual é o caminho para nos encontrarmos justos diante de Deus? Bom, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre esse tema a partir do capítulo 3, de uma forma mais direta. Mas antes disto, nós vamos ver que esta perícope que vamos considerar esta noite está dentro de uma perícope maior, dentro de um contexto maior, que começa no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele faz uma declaração, logo no início. Venha comigo para o capítulo 1, do versículo 16, ele vai dizer: olha, eu não me envergonho do evangelho. Esse evangelho que ele já havia dito que é o evangelho de Deus. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Pois bem. Bom, ele tem um bom motivo para não se envergonhar do evangelho, porque o evangelho é poder, ele é capaz de persuadir, ele é poderoso para convencer, ele é poderoso para salvar o homem. Aí a pergunta seguinte é: mas salvar do que, Paulo?
do que os homens precisam ser salvos. Porque não adianta você dizer para alguém dizendo assim, olha, você precisa ser salvo. Ele vai dizer, sim, mas você é salvo do quê? E curiosamente, quando olhamos para a resposta do apóstolo Paulo, quando ele começa a sua primorosa exposição disso que ele chama de Evangelho de Deus, e, consequentemente, respondendo essa pergunta que fatalmente surge, do que eu preciso ser salvo? Curiosamente, ele diz que o homem precisa ser salvo de Deus. Veja aí no versículo 18. A ira de Deus se revela nos céus. O apóstolo Paulo, a partir daí então, ele começa a dizer a real situação de toda a humanidade. E o grande perigo que ela corre. Existe um Deus que é santo, que é perfeito, que é justo, e nas palavras do profeta Abacuque, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não se indignar, não fazer nada. Ele é um justo juiz. E, consequentemente, essa sua justiça exige, essa sua natureza justa, exige que o culpado seja punido. Já disse o profeta, por boca do profeta Sofonias, ele mesmo disse no Antigo Testamento que ele jamais inocenta o culpado. E aqui nós temos um grande problema. Então, obviamente, que ninguém pode se apresentar diante de Deus e dizer assim, bom, Deus vai... Eu sei que eu sou culpado, mas Deus vai fechar os olhos. Já fica muito claro, desde o início, que Deus não inocenta o culpado. Isso comprometeria a sua justiça, o seu caráter santo. E porque ele não inocenta o culpado, todos os culpados estão em perigo e precisa ser salvo desse juízo do próprio Deus. Mas alguém poderia dizer assim, bom, mas certamente o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo para uma determinada classe de pessoas. E para que não corra esse risco, o apóstolo Paulo passa a discorrer aí a partir deste mês, do versículo 19 em diante, ele passa a discorrer a respeito de quem é que está nesta condição de pecador, que está debaixo do juízo ou da ira de Deus. Bom, ele vai dizer que todos aqueles que se envolveram com pecados grosseiros, os mais grosseiros, os mais terríveis pecados, estes estão debaixo do juízo de Deus. Eles não estão alinhados com a justiça que Deus requer. Mas também aqueles moralistas que acham-se boas pessoas, eles também estão debaixo do juízo de Deus, inclusive até mesmo aqueles que tinham a lei e buscavam religiosamente guardar a lei, acreditando que a lei só tinha jurisdição meramente externa sobre ele, ou criando a ilusão de que, de fato, eram cumpridores da lei, estes também estão debaixo do juízo de Deus. A conclusão do apóstolo Paulo é aterradora. Vamos lá para o capítulo 3, e ele vai, então, dizer assim, ele pergunta e ele mesmo responde. O que se conclui no versículo 9? O que se conclui? Ele diz, temos nós, ou seja, nós que temos a Bíblia, se referindo aos judeus, nós que temos a lei, que temos as alianças, temos qualquer vantagem nesse quesito? E a resposta dele é não. E aí ele vai citando as escrituras do Antigo Testamento para mostrar como toda a humanidade está enterrada debaixo do pecado. E no versículo 19 e versículo 20, ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus.
visto que ninguém, aí ele usa uma expressão grega aí, dakió, uma expressão que vem do tribunal, que ninguém será achado ou declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Quem que está debaixo da lei? Todo ser humano está obrigado a obedecer à lei. Podemos, obviamente, a lei ela abrange toda a lei revelada por Deus, mas em particular que está resumida nos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Podemos pensar, então, que podemos resumir aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, bastava alguém olhar para os 10 mandamentos e chegar à óbvia conclusão. Realmente, eu sou culpado perante Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. A lei, ela nada mais faz do que mostrar que você é culpado. É por isso que, em diversas ocasiões, em que o Senhor Jesus Cristo foi questionado a respeito de o que fazer para alguém se apresentar justo ou ser salvo, se apresentar justo diante de Deus ou ser salvo, Jesus Cristo apresentou a lei para ele. Porque a lei vai levar o homem a olhar para ela e dizer assim: eu não tenho esse padrão de moralidade, de espiritualidade, porque não é somente moral, espiritual exigido pela lei. Então, Paulo diz, ela existe para que cale toda a boca diante do tribunal de Deus, cesse todas as justificativas, as comparações, as tentativas de defesa. Por quê? Porque normalmente as pessoas costumam dizer, e sempre foi assim, dizer assim, bom, eu sei que eu não sou uma boa pessoa, mas tem gente pior do que eu. E acreditando que isso vai lhe recomendar diante de Deus. Lembra-me que quando eu estava ainda no Piauí, eu era seminarista, e conversando com um dos meus alunos, eu fazia um trabalho numa academia, né? Então, falando para ele a respeito do evangelho, ele disse assim, eu acho que o evangelho, acho que ser crente, ele disse, esse negócio de ser crente é uma coisa boa assim para pessoas que precisam. Mas eu não, eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, não faço essas coisas que normalmente as pessoas fazem. Então, essa é a mentalidade das pessoas. Ela faz uma comparação do padrão de comportamento dela com o comportamento de outros que faz aquilo que eles julgam que é errado, que não necessariamente é, mas que eles julgam que é errado, que é pecaminoso. Na verdade, o conceito de pecado nem aparece na cabeça deles. E eles acreditam, bom, eu não sou tão mal assim. Eu serei achado justo diante de Deus. Paulo está dizendo, não. Toda boca cale-se diante da lei. Todas as justificativas devem cessar, porque o padrão que é exigido não é aquele padrão que deve ser comparado com outro ser humano, mas é aquele padrão estabelecido pelo próprio Deus, revelado na lei. E diante disso, cessa-se todas as justificativas, toda a comparação, todas as tentativas de defesa. A lei expõe a distância entre aquilo que somos e a justiça de Deus. A justiça que Deus exige. A justiça que nós não temos. Esse padrão de justiça que nós não temos. E Paulo então diz, olha, diante desse justo juiz, usando o padrão que ele mesmo estabeleceu, não há um justo sequer. Aí nós entramos no capítulo 21, onde o apóstolo Paulo vai apresentar o caminho para a justificação. Então, em primeiro lugar, vamos ler o versículo 21.
onde temos o caminho da justificação apresentado aqui, a parte da lei. O caminho da justificação, a parte da lei. Ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se nos versículos anteriores todas as portas foram fechadas, todas as possibilidades humanas foram encerradas, toda a boca foi calada, todo mundo é reconhecido como culpável diante de Deus. Quando chegamos então agora no versículo 21, o homem que não tem mais nada a apresentar, em total desespero agora, nenhuma defesa, nenhum mérito, nenhuma obediência capaz de fundamentar a sua aceitação diante de Deus, ele se depara agora com essa declaração: mas agora. O apóstolo Paulo usa um advérbio aqui, grego, no contexto, não é que significa que esse advérbio sempre significa isso. Mas neste contexto, este advérbio marca um momento na história da redenção. E Paulo retomará no versículo 26, ao falar da manifestação da justiça de Deus, quando ele fala no tempo presente. Marca um momento na história da redenção diferente. Chegou o tempo em que aquilo que Deus havia prometido encontrou a sua manifestação decisiva. O verbo que ele emprega aqui, depois desse advérbio, está no perfeito, dizendo então que essa manifestação, ela ocorreu e o seu resultado permanece. Deus tornou conhecida de modo decisivo a sua justiça salvadora no Evangelho. A justiça de Deus, ela entra então de maneira definitiva na história, e o efeito dessa entrada permanece diante do mundo. Deus agiu e a sua resposta para a culpa humana, ela está publicamente dada. Até aqui, como eu vinha dizendo, o apóstolo Paulo vinha falando da nossa justiça, agora ele fala da justiça de Deus. A nossa justiça, nula. Não serve para nada, a não ser para nos condenar. Mas a justiça de Deus, que ele declarou lá no início, que é revelada no Evangelho, agora essa justiça é uma justiça salvadora. Ela tem uma ação salvadora. O ponto decisivo aqui é que nós precisamos de uma justiça. Uma justiça perfeita que nós não temos. Mas, ao mesmo tempo, temos um Deus justo. E como é que, então, essa justiça de Deus vai se revelar sem nos consumir? Então, Paulo diz, há uma justiça que vem de fora, revelada pelo próprio Deus, que se manifesta na história. A parte da lei. O que ele dizer com essa expressão chores no mo, ou seja, a parte da lei? O que ele quer dizer com isso? Paulo acaba de afirmar no versículo 20 que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora ele retoma mesmo a questão pelo lado positivo, e ele vai dizer então que a justiça de que o pecador necessita foi então manifestada independente da lei como fundamento da sua justificação. Isso não significa que essa justiça não é produzida, ou melhor, isso significa que essa justiça não é produzida pela nossa obediência, nem é concedida como recompensa pelo cumprimento dos mandamentos. A lei, ela revela o padrão justo de Deus e expõe a nossa transgressão, porém não fornece ao pecador culpado uma justiça que ele possa alcançar pelas suas próprias obras. Então, quando ele diz assim, a parte da lei, ele não está tendo uma ruptura com a lei, com aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. Não é disso que se trata.
Porque mais adiante ele vai dizer que esta justiça havia sido anunciada nas Escrituras do Antigo Testamento. O que ele está dizendo é que agora essa justiça que nós tanto precisávamos, ela é revelada, ela é revelada de forma definitiva a parte da lei como fundamento. Mas você pode dizer assim, mas espera aí, pastor. Então quer dizer que no Antigo Testamento, essa justiça que tantos crentes do Antigo Testamento também precisavam, estava conectada com a lei? Bom, esse não é o tema do capítulo 3. O apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 4. Mas como nós não vamos ter tempo para falar do capítulo 4, eu vou logo antecipar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que essa justiça, aqui mesmo ele já vai dizer assim, vejam, o que ele diz aí, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, desde o Antigo Testamento, trazendo aqui o termo lei, se referindo aos 5 primeiros livros da lei, os profetas, aos demais livros do Antigo Testamento. Essa era uma divisão comum para os hebreus, Paulo era hebreu. Então, assim, ele está dizendo toda a escritura do Antigo Testamento pré-anunciava o momento que essa justiça seria revelada. Mas os crentes do Antigo Testamento, eles também eram declarados, crendo, colocando, olhando para frente, eles eram declarados justos diante de Deus, com base nessa mesma justiça vinda de fora. Eu vou explicar melhor isso mais adiante. Mas vamos continuar aqui. Então veja, a primeira coisa que precisa ficar clara aqui, ele diz assim, a parte da lei. Justiça de Deus, a parte da lei. Sem que alguém precise cumprir a lei. Sem que alguém se submeta, sem que o homem se submeta à lei. Alguém, obviamente, me referindo a mim e a você e a todos os crentes. Agora é manifestado isso que foi testemunhado nas Escrituras do Antigo Testamento, o qual Deus, ele já havia dito isso lá no início, ele diz assim que ele foi separado para o Evangelho de Deus, o qual que foi outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Então, há uma continuidade do propósito de Deus. O que é de novo aqui é a manifestação histórica desse propósito. Pois bem, o caminho é a parte da lei e é mediante a fé. Ele vai dizer isso no versículo 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo coloca aqui a fé exatamente no lugar que naturalmente colocaríamos as nossas obras. Depois de excluir a justificação pela obediência à lei, ele poderia ter apresentado uma nova tarefa, um novo mérito, uma qualidade moral a ser desenvolvida. Ele simplesmente diz, mediante a fé em Jesus Cristo. A palavra grega aqui, trazida por mediante, indica o meio pelo qual essa justiça é recebida. Não a causa, o meio pelo qual essa justiça é recebida. A justiça continua sendo justiça de Deus. A fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe aquilo que Deus provê. É Deus que provê a justiça. Cristo é aquele a quem essa justiça se encontra. Em quem essa justiça se encontra. E a fé, usando uma linguagem muito comum no meio reformado, a fé é a mão vazia que a recebe. A mão que não cria o dom, nem contribui para o seu valor. Ela simplesmente a recebe. Agora, deixe-me dizer algo a respeito de fé aqui, porque muitas vezes
devido a toda uma tradição, um desvio doutrinário a respeito da fé ao longo da história, fé não tem nada a ver com crendice. Ou não é um mero acreditar. A fé não se trata disso. A fé não se trata também de um salto no escuro. Se você for mais sofisticado, né? Um conceito de fé que é guardiano. Mas se você quiser algo mais popular, uma fé estilo Chicó, aquele personagem de Ariano Suassuna. Não sei, só sei que foi assim. Não se trata disso. Fé não está nesse campo da subjetividade. A fé é um dom de Deus, fruto da regeneração, onde, pela graça de Deus, o homem abre os seus olhos para então se dar conta da sua miséria moral e espiritual e olha para alguém perfeitamente capaz de resolver o seu problema. E ele passa a transferir a confiança que ele tinha na sua religião, nos seus próprios méritos, na sua capacidade de fazer alguma coisa, ele transfere toda a sua confiança para isto. Por isso que a fé é a fé em uma pessoa. Por isso não adianta a pessoa dizer assim, o importante é ter fé. Não é isso que o mundo diz, né? Diz assim, não importa a religião, o importante é ter fé. Não. O importante é ter fé em Jesus Cristo. É a fé revelada. É a fé que é fruto desse poder que tem o Evangelho. A fé que nos leva a transferir toda a nossa confiança, a receber, estender as mãos vazias e receber essa justiça perfeita que nós não tínhamos. E que tanto precisávamos para sermos aceitos diante desse tribunal. Para que diante desse tribunal não perecêssemos, para que não fôssemos consumidos pela ira, o juízo de Deus, que é o que todo transgressor merece. Todo transgressor merece isso. O inferno é uma condição necessária. É uma punição necessária. Por que é necessária? É uma questão de equidade, é uma questão de justiça. Cada pecado contra Deus, cada violação da lei de Deus é uma violação de uma lei santa revelada por um Deus santo e eterno. Portanto, é uma transgressão eterna. Não importa quantos baldes de justiça você possa recolocar, se isso fosse possível. Se você dissesse assim, bom, mas a partir de hoje eu não vou mais pecar, eu vou cumprir a lei. Isso não é possível. Porque, como eu havia dito, a lei tem jurisdição até mesmo sobre aquilo que você pensa. Mas digamos que alguém pudesse pensar assim, bom, eu vou então, a partir de hoje, cumprir a lei, eu vou fazer tudo certo, mas e os pecados que ficaram para trás? Cada transgressão, ela merece uma pena eterna porque foi contra um Deus eterno. Pois bem, Paulo então vai dizer, olha, essa justiça que nós tanto precisamos, ela é agora sem lei, ela é manifestada agora, ela foi testemunhada desde o Antigo Testamento, mas ela é manifestada agora, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E é sobre todos. Não há distinção. Não importa a sua etnia, não importa a sua religião, não importa a sua idade, não importa absolutamente nada. Todos têm a mesma necessidade e a todos é apresentado a mesma solução. A fé, a justiça de Deus, mediante a fé, as mãos vazias, confiando inteiramente em Cristo.
Quando colocamos toda a nossa confiança em Cristo. E veja, e isso é fruto, diz o apóstolo Paulo, da graça divina. Ele diz aí no versículo 24, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Porque poderia alguém pensar assim, bom, mas Deus, então, ele, sobretudo quando você pensa na doutrina da eleição, né? Assim, mas, obviamente, se não entendeu corretamente a doutrina da eleição, mas é porque também Deus viu que eu não sou tão mal assim, ou talvez tenha alguma coisa em mim que possa ter despertado o interesse de Deus por mim. Não. Ou talvez eu tenha feito alguma coisa, ou até mesmo o ato de crer seja como se fosse um ato de justiça. Não é. Já temos demonstrado isso. Não é um ato de justiça, é apenas a fé, essa ilustração é boa, a mão vazia que se estende para receber. É o meio. Paulo diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Ao longo deste capítulo, Paulo nos manteve diante do tribunal. E no versículo 19, toda boca foi calada, todo mundo se tornou culpável. No versículo 20, ninguém pode ser justificado por obras da lei. Agora aparece a declaração que parecia impossível. Pecadores são justificados. O particípio aqui está na voz passiva. O pecador não justifica a si mesmo, ele é justificado. Deus é que pronuncia o veredito. Essa justificação, ela acontece, veja que chocante. Talvez você pense assim, mas o que tem de chocante nisso? Pense em quem está pronunciando esse veredito. É um Deus santo, que jamais inocente é o culpado. Mas agora Paulo está dizendo, gratuitamente, Deus está dizendo, essa pessoa está declarada justa. Veja que eu disse declarada justa, não está justa. Agora é uma pessoa justa. Eu a vejo agora, há uma declaração de justiça sobre ela. Agora ela é aceitável. É esse Deus. Ele usa aqui essa palavra, né? A palavra grega doria, que comunica aquilo que se concede sem pagamento como dádiva. Mas como dádiva. Esta é a mesma palavra que Isaías ele vai empregar quando o Senhor anuncia a Israel o servo sofredor. Em Isaías 52, ele diz assim, por nada fostes vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Ali a gratuidade do resgate aparece, a gratuidade e o resgate aparece lado a lado, exatamente como Paulo os reunirá neste versículo aqui. Perceba a sequência que ele constrói. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e esses mesmo que nada possuem para apresentar diante deles, são justificados gratuitamente. Veja a sequência, né? Esses mesmos são justificados gratuitamente. Paulo não deixa nenhum espaço para imaginarmos alguma coisa meritória diante de nós, ou em nós. Deus não examina a humanidade em busca de pessoas moralmente superiores. Sabe aquele versículo que apócrifo diz assim, faz por onde que eu te ajudarei? Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Deus não encontra em alguns ou em qualquer pessoa qualquer inclinação espiritual admirável que os obrigue a recompensá-lo. A justificação é concedida como dom, o apóstolo acrescenta, por sua graça. Ele poderia ter dito apenas uma das duas coisas e já seria suficiente. Ele reúne as duas deliberadamente. A gratuidade descreve o modo pelo qual recebemos sem pagamento, sem mérito, sem contribuição. A graça revela a fonte de onde tudo procede. A graça que é o favor livre e imerecido de Deus em ação para com pecadores que nada pode reivindicar diante dele. Quando Paulo fala da graça de Deus,
Ele não descreve uma substância espiritual que Deus distribui como se fosse algo separado dele mesmo. A graça designa a disposição livre e favorável de Deus em agir para o bem daqueles que nada pode exigir. Nenhum direito obriga a Deus de salvar um pecador. Nenhuma dádiva o coloca sob obrigação. Se Deus nos tratasse segundo aquilo que os nossos pecados merecem, o resultado já estaria estabelecido. Todos estaríamos perdidos. O salmista Davi, ele reconhece isso no Salmo 143, quando ele diz assim: Senhor, se tu nos trataste conforme a tua justiça, quem poderia subsistir? A resposta é óbvia: ninguém. A graça é o favor concedido a quem não pode reclamá-lo. E aqui estamos diante de algo mais profundo. Deus concedendo favor a culpados. E é precisamente aqui que nós temos a maior dificuldade desse texto, aparentemente. Na verdade, se chegássemos até aqui, estaríamos diante de uma dificuldade que seria insolucionável. Mas o texto continua dizendo. Veja aí que o caminho da justificação, ele é por graça, mas isso não significa que nenhum preço foi pago. Significa que nenhum preço foi pago nem por mim, nem por você. Nesse sentido, é gratuitamente. Mas o caminho da justificação, ele é encontrado na obra redentora de Cristo. Ele diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, acompanhe comigo aí, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E aí vem a coisa mais gloriosa, a mais bela que eu acho, um dos textos mais belos das Escrituras. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Chegamos aqui ao coração da resposta. Como é que um Deus tão santo, tão justo, tão puro de olhos que não pode ver o mal, vai olhar para pecadores e dizer assim: pronto, você está agora, a partir de agora, você está declarado justo, você pode agora habitar na minha presença. Você pode novamente ter aquele encontro que foi perdido lá no Éden. Ora, no Éden, quando os céus e a terra estavam ligados, o próprio Deus encontrava com Adão e Eva ali, tinha aquele momento de encontro. E depois esse encontro foi rompido, e para poder então voltar a ter, não o mesmo encontro, mas ali ter algo deste encontro, foi então criados os tabernáculos, os altares, e ali havia um momento de encontro, mas ainda não era o suficiente. A culpa estava sobre toda a humanidade. Então o que acontecia? Um inocente era imolado para mostrar que alguém estava pagando o preço do resgate, o preço da redenção, o preço da culpa. Mas é óbvio que todos sabiam que aquele gesto ritual não era suficiente. A expectativa era no dia em que seria revelado o momento em que um representante perfeito, justo, um representante perfeito que fosse não um animal, mas fosse um homem, pudesse então pagar a culpa.
pudesse então não somente pagar a culpa, mas cumprir perfeitamente toda a lei. Porque não adianta se um representante fosse meramente um homem e este homem dissesse assim, eu pago a culpa, sim, mas ele fosse alguém imperfeito e não demonstrasse a sua obediência perfeita, uma justiça perfeita, para que esta fosse considerada e ele pudesse então representar perfeitamente essa classe que ele estava representando. O problema é que se ele fosse apenas um homem, a sua justiça seria uma justiça finita. Por isso, como diz o Catecismo de Heidelberg, o nosso representante era necessário que ele fosse perfeitamente homem, um homem perfeito, mas ele fosse também verdadeiramente Deus, com uma justiça infinita. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de um segundo Adão. Um Adão que não teve começo e jamais terá fim. Um Adão que assume a natureza humana, mas nunca deixou de ser Deus. Há um dos pais da igreja chamado Atanásio que ele diz o seguinte, houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, porque quando você fala de Deus e falar de tempo é uma coisa um tanto estranha, mas para nós, dentro do tempo, houve um tempo em que Jesus Cristo não era homem. Olhando dentro da cronologia histórica. Mas nunca houve um momento que ele não fosse Deus. Ele é Deus de Deus, luz, de eternidade a eternidade. Sua justiça é perfeita e é por isso que ele pode apagar multidões de pecados. A sua justiça é maior do que toda a injustiça do homem. Não importa o quanto de injustiça alguém tenha cometido. Se ele está representado em Cristo, a justiça de Cristo cobre toda a injustiça. Ele é um representante perfeito, diz o apóstolo Paulo. Por isso que ele usa aí um termo, que lá no hebraico é o carporet, aí está propiciatório, né? No grego é helistério. E quando o Antigo Testamento, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o propiciatório ficava sobre a Arca da Aliança, no interior dos Santos dos Santos. Era o lugar onde Deus havia prometido encontrar-se com Moisés e falar com ele. Ele diz assim, ali virei a ti e de cima do propiciatório e falarei contigo. Esse era o mesmo lugar que ocupava uma posição central no dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote atravessava o véu, levando o sangue do sacrifício, aspergia sobre o propiciatório, diante da presença de Deus, fazendo expiação pelos pecados do povo. Considere o que aquilo significava para Israel. O lugar onde o Deus Santo se encontrava de forma misericordiosa com o seu povo, permanecia oculto atrás do véu. O único homem que podia entrar naquele recinto, em um único dia do ano, jamais sem sangue, jamais sem ele mesmo fazer a sua purificação, o seu ritual de purificação. Ele tinha um acesso à presença de Deus. E ali então ele levava o sacrifício, aspergia sobre o altar. E Deus então aceitava aquele sacrifício. Mas obviamente era necessário repetir, porque não era suficiente. Agora Paulo pega justamente esse termo e aplica a Cristo. Agora, ouça o verbo que o apóstolo Paulo escolhe. Deus propôs. O verbo grego aqui colocou diante de todos, o exibiu publicamente. Aquilo que permanecia escondido atrás do véu, Deus expôs à vista do mundo e expôs de uma cruz erguida fora dos muros de Jerusalém, à luz do dia, diante dos soldados romanos e transeuntes ali, de todo o povo.
O lugar do encontro misericordioso entre Deus e os pecadores deixou de ser um objeto no interior do santuário e passou a ser uma pessoa. O acesso antirrestrito a um homem ou aos homens foi aberto para todo aquele que crê. Porém, aquele lugar, que sempre foi um lugar de sangue, não poderia ser diferente, agora também é selado com sangue. Mas não o sangue de um animal, mas o sangue do próprio Cristo, Filho de Deus. Onde toda a ira do rei, do Deus justo é derramada sobre ele. Muitos se falam dos sofrimentos físicos de Cristo, foram terríveis, mas nada se compara a esse sofrimento na cruz. Quando o Cristo de Deus, o nosso sumo sacerdote, o homem perfeito, recebeu sobre ele todo o juízo que nós merecíamos. Nenhuma gota de misericórdia foi dada, mas toda a ira de Deus cai sobre ele. E Deus permanece com a sua justiça intacta, porque ele pune o pecado do seu povo, de cada um de nós, na pessoa bendita do seu Filho. Mas ele não somente faz isso, mas esse pagamento, esse preço que foi pago por um homem justo que cumpriu perfeitamente cada mandamento da lei. Um homem de justiça perfeita. E ele pega então essa justiça e declara como nossa. O juízo, como diz o profeta Isaías, que nos traz a paz, estava sobre ele. O juízo é derramado sobre ele. E a justiça dele é declarada como nossa. Obviamente que a doutrina da justificação pela fé, ela não ensina que nós agora passamos a ser pessoas justas, no sentido de que nós não mais pecamos. Mas nós somos declarados justos porque a justiça de Cristo é creditada em nossa conta. Quando Deus olha para nós, Deus não nos vê mais como pessoas que merecem, na verdade, que devem experimentar a sua ira. Mas ele nos vê como filhos amados. Ele nos vê como justiça dele mesmo. Ele vê a justiça dos seus filhos nos cobrindo. O apóstolo Paulo diz que foi vendo isso que Deus deixou os pecados anteriormente cometidos. Os crentes do Antigo Testamento, não é que Deus fez vista grossa, não é que o Deus do Antigo Testamento tinha uma régua moral mais baixa, não. É porque haveria um momento em que esses pecados, ou melhor, haveria um momento em que a justificação desses homens seria claramente revelada. Esse plano glorioso de Deus, de declarar justo, injustos, e ele se manter justo, seria plenamente revelado. Sendo ele mesmo justo e justificador daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa carta ela foi escrita a uma igreja, e Paulo anunciou o evangelho a pessoas que já confessavam a fé em Cristo. E, portanto, também nos traz grandes ensinos aqui, que eu vou rapidamente, já meu horário aqui já chegou ao final, mas eu quero rapidamente aqui fazer algumas aplicações aqui
porque nós aprendemos algumas coisas. A primeira está lá no próprio texto, né, onde Paulo diz assim, onde depois está a jactância, né? E ele mesmo responde, está toda excluída. Não há espaço diante da cruz para superioridade espiritual. Nenhum cristão pode olhar para os que estão fora de Cristo e pensar que ele está, ou seja, o cristão está aonde está porque há algo melhor nele mesmo. Não. Nenhum cristão pode pensar assim. Estávamos debaixo do pecado. Carecíamos da mesma glória. Precisávamos da mesma justiça. E fomos recebidos por graça. Mais adiante o apóstolo Paulo dirá, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, ele diz, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia são essas? Tudo aquilo que Deus fez em Cristo. Tudo que a vida cristã produz nasce daquilo que Deus já fez. É uma resposta, jamais um pagamento. Deixe-me dizer isso de maneira concreta. Talvez você tenha atravessado uma semana marcada por fracassos, você pecou, confessou esse pecado, mas ainda carrega aquela sensação de que precisa passar alguns dias vivendo da melhor forma antes de se aproximar de Deus com confiança. Como se fosse necessário reconstruir alguma coisa em seu currículo para recuperar a aceitação que você perdeu. Romanos 3 nos obriga a abandonar esse raciocínio. É verdade que o pecado deve ser confessado. É verdade que o arrependimento deve produzir frutos. A graça que justifica jamais transforma o pecado em algo pequeno. Contudo, nenhuma dessas coisas constitui um fundamento da nossa aceitação diante de Deus. O mesmo Cristo de quem você precisa quando creu é aquele que você continua dependendo hoje. Quando pecar, portanto, não procure compensar a sua culpa acumulando alguns dias bons de comportamento. Confesse o seu pecado, abandone-o e volte-se para Cristo, não para ser salvo de novo, ou não para ser declarado justo de novo, mas porque você foi feito justiça de Deus. Viva de conformidade com esta nova realidade. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, ora, nós já morremos para o pecado, morremos com ele, falando da união com Cristo. Vivemos agora em novidade de vida, mas não para ser salvo. É uma coisa interessante que há um teólogo holandês que ele escreveu uma obra a respeito da teologia paulina e ele usa uma terminologia que eu acho bastante interessante. Ele diz assim, que no cristianismo nós temos os indicativos primeiro. Primeiro, você é indicado, você é colocado em uma situação, para depois vir os imperativos. Os imperativos nunca vêm primeiro. Faça isso, faça aquilo outro. Não. Primeiro você é declarado justo diante de Deus, é reconciliado com Deus, você é uma nova criatura e porque você é assim, você deve viver assim. Nota a diferença? Você não é justo porque você faz alguma coisa, porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você vem para a igreja. Você faz todas essas coisas justamente porque algo ocorreu anteriormente. É uma consequência natural de quem foi transformado, mas não é a causa da sua salvação e nem da permanência nela, porque nós somos, pastor, como se fosse legalistas em recuperação. Vez ou outra, essa ideia de mérito nos assalta. E nós precisamos ter cuidado. A ideia de mérito, em muitas ocasiões, nos assalta. Nós devemos abandonar essa ideia de mérito. Nós devemos sempre confiar em Cristo.
a nossa fé iniciou-se por graça e a nossa caminhada até os céus também é por graça. A nossa preservação é graça da parte de Deus. Precisamos repousar tão somente na pessoa e na obra do nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. E por fim, eu quero concluir dizendo que, se porventura há alguém aqui nesta noite que tem pensado até o momento que não é uma pessoa tão má assim, mas você acredita que tudo que você tem feito pela sociedade, ou que você tem feito para a sua igreja local, ou que você tem feito para os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, tudo isso é que garante a sua salvação? É que garante que um dia você chegará nos céus e Deus vai dizer, ok, tudo bem, você pode ficar. Eu quero dizer que, se você acredita nisso, você deve se arrepender, pois você está acreditando em uma mentira. Você deve voltar-se imediatamente em arrependimento e fé, fiando a sua confiança tão somente em Jesus Cristo, na pessoa dele e na obra dele, e descansar inteiramente nele. Que Deus os abençoe.